Polêmica no mundo reborn, tá bom? Uma artista pioneira na arte reborn no Brasil diz que 90% do que é produzido por aqui é pirataria, é falsificação e que não deveria ser chamado de bebê reborn. São bebês reborn falsos. Veja só o papo com Pri Navarrete. Pode rodar. Bom, eu estou aqui com Pri Navarrete, que tem comentado nos vídeos que eu tenho publicado a respeito desse fenômeno, da cultura reborn, que é efervescente no Brasil e no mundo hoje. E ela tem opiniões e uma perspectiva que eu achei muito interessante. Olá, Pri Navarrete, uma honra conversar com a senhora. Olá, boa tarde. A honra é minha também. Uma satisfação bem bacana. Gostei muito do convite, agradeço muito. Torcer para ser um vídeo gostoso, leve, informativo, que a gente consiga passar, né? Informações Boa. preciosas, que Pri, seja do agrado da maioria. A senhora se identifica ali no Instagram como Reborn Artist e que faz entregas para o mundo inteiro. Isso. E um dos seus pontos é que o que está sendo chamado de bebê reborn por aí não são bebês reborn de verdade, que é outra coisa. É isso? É um assunto muito delicado, é um assunto que a maioria das pessoas não gostam de falar, no caso, na minha posição, né? No meu posicionamento como artista reborn, né? Então, geralmente as pessoas evitam, porque dentro do mundo reborn da comunidade existe sim meio que acaba havendo uma separação, alguns probleminhas, porque cada um faz da sua própria forma, certo? Então, assim, óbvio que o ponto é a gente sempre se respeitar, lógico, mas é importante que seja passada a informação de que existe sim diferenças, né? E quando eu me refiro à questão de ser ou não ser reborn, né? É assim, entre aspas, né? Porque é arte, é pintura, ok, mas existem os bebês reborn originais e os que não são originais. Como eu disse, é um ponto delicado, é bem difícil de falar a respeito, mas eu nunca deixei de me posicionar a respeito disso, desde que eu comecei na arte. Pri, vamos começar então pelo começo, que é interessante esse assunto, porque eu estou descobrindo isso aí, esse universo, que é um universo muito interessante, desse fascínio que as pessoas têm por esses bebês tão bonitos, de tantas maneiras diferentes e tal. Eu queria que a gente começasse então com a conceituação do que é um bebê reborn. No que consiste um bebê reborn? Por favor. Esse aí no seu colo, ele tem um nomezinho, esse jovem rapaz, ou a senhora não bota nome, é só uma produtora? Coloco porque, além de artista reborn, eu sou colecionadora. Colecionadora. Então, eu comecei na arte em 2016, como a maioria das mulheres, que gostam de uma boneca e que, de repente, descobre que existe bebezinho realista e que tem vontade de ter. Só que, ao mesmo tempo que eu encomendei o meu primeiro bebezinho reborn na época, eu fui atrás de informações na época. Em uma semana, só por puro interesse meu próprio, pesquisando, eu já fui descobrindo que existiam diferenças. E me posicionei, já naquele momento, no meu lugar. Falei, não, já que eu quero para mim, porque eu sou profissional da área da saúde, certo? Já trabalhava com bebês, já sou mãe de 4 filhos, já tenho todo o envolvimento com esse mundo, com esse universo infantil, que eu amo, e trabalhava em UTI pediátrica. Aí, então, eu quis um bebê, uma boneca para mim, para eu colocar na minha boneca, roupinhas que era da minha filha e tal. Tudo bem. Perfeito. Tá bom. Só que, ao mesmo tempo, eu fui fazer cursos e fui aprender a arte. Ok. Mas o que é um bebê reborn? A arte, do que ela consiste? A arte consiste, ela começa através de uma escultura. Então, antes de mim, que pinto, existe uma outra artista que ela faz a escultura. Então, ela, com as próprias mãos dela, ela esculpe os dedinhos, a cabecinha, ela faz isso daqui. E não é simples, é um trabalho muito delicado, de muita dedicação e que requer muito estudo e muitos meses até a pessoa conseguir chegar numa escultura bem feita. Isso é feito no mundo inteiro. E existem também escultoras brasileiras
bem conceituadas e com muito talento. A partir da escultura daquela artista, são feitos moldes. É feito um molde, e a partir deste molde são feitos os kits, que serão distribuídos mundo afora. Então, cada escultora pode perguntar. Assim, ó, a escultura é a base, que daí vai ter esse neném com o olho fechadinho, vai ter outro. Mas todos eles carequinhas, branquinhos, Isso. com o básico. Eu vou te mostrar. E daí, isso aí é o kit básico. Tem vários tipos de modelo. Perfeito? Ó, meu Deus do céu. Me deu aflição. Ai, me deu aflição. Deixa eu tentar Então, esse daqui, olha, pode é um mostrar exemplar aí. Meu Deus. de um molde cru. É assim que eu recebo. É isso que eu pego nas minhas mãos. Bota ele na tela. Eu achei parecidinho comigo, ó. Careca. Eu, se fizer a barba, fico igual. Ó. Isso aqui é uma escultura muito bem feita de uma artista brasileira. É brasileira. E qual é o material disso aí? É silicone? É vinil. Vinil. É um vinil. Tá. É feito lá fora. Esse kit aqui, isso aqui não foi feito no Brasil. Ele foi confeccionado lá fora. Mas então, por uma artista brasileira. Fez, e tem fábricas lá fora, no exterior, que fabricam isso daqui. São empresas no mundo todo. Tem várias fábricas de kits. Né? Não tantas assim, mas existem. Enfim. A partir daí que eu adquiro esse kit, aí entra o meu trabalho. O meu trabalho é o de renascer, que a gente chama, né? Que é o reborn, na verdade. Que é o renascer o bebezinho. É transformar ele num bebê parecendo com cores, né? Eu vou buscar botar cores. Dar profundidade para aquele boneco, para aquela carcaça de vinil ou de silicone. Isso. É o trabalho de colorista mesmo, né? Exato, uma pintura. Né? Botar o apetrecho, é a senhora que coloca o cabelinho. Aí você faz os detalhezinhos da unha crescida, as veias, os microvasinhos, a textura de pele, marquinha de vacina, teste do pezinho, o estilo do cabelinho. A senhora viu o meu documentário, Bebês Reborn Não Choram, e um dos seus comentários foi que era tudo pirata na sua leitura, ou alguns, ou, por exemplo, o Gui, que faz tanto sucesso da Nani Reborns, na sua qualificação aí do que a senhora entende, ele é um bebê reborn pirata? É isso? Aqueles bebês daquele encontro são piratas? Por quê? Eu gostaria de entender a sua opinião. Como eu disse, esse que é o assunto polêmico. A palavra pirata é uma palavra que ela é mais pesada e que eu, particularmente, aqui eu falo apenas por mim. Eu uso essa palavra porque é a palavra que eu denomino como correta, porque eu tenho essa coragem, digamos assim, de me manifestar a respeito. Né? Então, eu pago o preço disso. Né? Durante todos esses anos, eu jamais deixei de falar a respeito. Mas, como eu disse, eu sou uma das únicas. Inclusive, eu sou uma das últimas artistas brasileiras que se mantém na arte reborn original. Porque nós estamos nos desfazendo desse mundo. A gente está se desistindo, sabe? Muitas de nós já não fazemos mais, as artistas originais. Porque a pirataria, como existe no mundo inteiro, e relacionado ao bebê reborn, aqui também. Então, a pirataria no Brasil dominou. Infelizmente. Ela vem numa crescente desenfreada e hoje eu me arrisco a dizer que no Brasil, 90% dos bebês reborn que vocês encontram à venda em qualquer lugar, nos shoppings, em todos os lugares, todos os bebês que você vir para venda são piratas. São crianças sem pedigree. Eu queria entender o que define o que é o original e o que é o pirata. Porque eu vendo a originalidade do material, da escultura. Qual que é o nome desse neném? Qual que é o nome desse neném no seu colo? O nome dele sou eu quem coloco, né? Então, o nome do meu neném é o Daniel. O Daniel. No que o Daniel tem de diferente, por exemplo, do Gui, da Nani Reborn? Não, do Gui eu não posso falar, porque eu não conheço pessoalmente, eu não vou falar de nenhum bebê. Posso falar do que eu o que separa ele de qualquer um? De um pirata. Certificado de autenticidade. Eu não vejo diferença. Eu aqui com meus olhos que não são treinados, eu acho esse neném
tão bonitinho, tão Sim, abençoado quanto sim, todos os outros que eu vi lá no concordo, parque. Mas eu queria entender qual é a diferença. concordo. É a originalidade do material. O vinil é tipo champanhe que tem que vir de uma região específica? Exato. É igual você usar um tênis que você comprou no Olha, camelô. Não existem óculos de mas marca. qual que é o Você vai vinil comprar um oficial? Ray-Ban, você pode comprar o Ray-Ban ali no camelô. É a Eu tinha mesma coisa. Tem quando eu diferença? era É essa a menino, diferença. tinha um tênis muito famoso que se chamava Reebok. Sim. Uma tia minha não comprou errado. Ela comprou um Ribocop para mim. Mas eu queria entender, O assim, ó, raciocínio é esse. mas vinil é vinil, em qualquer lugar do mundo. Você É, pega o mas tem vinil, diferença de você qualidade. amassa o vinil e faz o nenenzão. É. O que que é o original? Eu queria entender um pouco melhor Tá. isso. Então vamos lá. Como eu disse, eu vou sempre enfatizar que esse é um assunto muito delicado A senhora e não quer magoar ninguém, mas a não senhora quero quer magoar ninguém dizer o seu porque ponto de não, vista. Estou não vai entendendo. mudar. Eu tenho o meu público, eu já tenho meus clientes, graças a Deus, uma Claro. boa agenda de trabalho e está tudo certo. Mas eu não quero magoar as pessoas, porque as Tá bom. pessoas desenvolvem carinho pelo seu próprio bebê, né? Então eu não posso falar que o meu bebê deste kit que se chama Marley, ele é Marley. superior ao o Marley lá da moça aqui do lado, entendeu? Porque ela Tá. ama o neném dela do jeito que ela é e tá tudo certo. Mas Seu existem problema, questões éticas envolvidas. o seu problema é ser chamado de bebê reborn, Original. original. A diferença é essa, porque assim, Chico, deixa eu Tá. te falar. Uhum. Existe um nicho de colecionadoras de arte original. É um Tá. nicho pequeno. Você sabe que todo tipo de coisas, qualquer coisa que existem, Claro. nichos. E esse nicho acaba que meio que se chateia quando se compara um bebê com outro. Porque existem categorias de artistas, É, categorias de. claro. É isso. Não, e E não é quando, porque ninguém quer ser melhor do que ninguém, nem superior. Mas é só compreender que existe sim a diferença. mas a diferença que eu ainda não entendi. O que que demonstra que um material é original e o outro é falsificado? É a qualidade do produto? Pessoalmente, para quem conhece a arte, a gente sabe. Eu consigo identificar o que não é Não, original até pela tela do celular. mas a Eu senhora identifico aprendeu, facilmente, mas porque eu tenho essa prática. a Mas senhora as pessoas aprendeu. leigas, não. Não, não, mas a minha pergunta é um pouco mais objetiva que isso, Pri. O que que define a originalidade? Qual é o critério? O critério é o kit, é o material sendo original. Ele é comprado com certificado de autenticidade. Eu É uma importo isso daqui, eu autenticidade. compro diretamente da escultora ou diretamente da fábrica. Eu tenho Tá. autorizada para isso. As cópias que são feitas são clandestinas, são ilegais, existe uma máfia por trás disso. O quê? Os kits são importados da China, importados de qualquer lugar do mundo que trabalham com a pirataria, e pior que isso, existem fábricas clandestinas dentro do Brasil e você nunca vai saber do que é composto esse material. Porque para você baratear, né, a ponto de ser tão diferente, tão discrepante o valor, não dá para você imaginar que vai ser a mesma qualidade. Isso daqui eu tenho certeza que ele é atóxico. A mistura que é feita, eu vou dar Ah, isso daqui na mão de uma criança, e eu tenho certeza ah, que a minha neta, por exemplo, ela pode pegar na mão e dormir com ele, que não vai fazer mal para ela. Porque eu sei claro. o que eu coloquei lá dentro, eu tenho. É feito de uma forma que eu garanto que este bebezinho ele não vai fazer mal, não é prejudicial. Existem, óbvio que eu não tô generalizando, estou dando exemplos, tá? Mas Claro. eu já peguei bebê para reforma, que eu não faço mais, mas até antes da pandemia eu cheguei a pegar, de eu desmontar a boneca e por dentro eles recheiam com areia de gato, sabe? Areia de construção, coloca dentro o resto de tecido de recortes, de retalho, de pano, para preencher, para poder vender um bebê reborn por R$ 200, R$ 300. Então, Bebês isso me ilegais. denuncia e meio que ofende as colecionadoras, que são colecionadoras de arte de verdade. Entendi. Mas dentro, assim, ó, não existe o bebê reborn em si, ele não é uma marca registrada, ou é?
Então, ele é. Aí é que tá. Porque aí tem as questões éticas na história, né? Mas quem A que é o dono do escultora bebê reborn? faz. Ela tem direitos autorais Quem? sobre a escultura. Isso Quem? aqui tem um dono, tem uma pessoa que tem o direito disso daqui. Só que ela é uma pessoa física, ela não é como uma Nike, como uma Adidas, que é uma Entendi. empresa e que fabrica um O tênis, por exemplo, molde. em grande escala, né? A senhora Sei está lá falando do quantos molde. milhares. Isso aqui é Eu acho manual. eu acho que eu estou começando a entender. Existem artistas que fazem esse molde de bebê numa qualidade segura e numa qualidade certificada de saúde, digamos assim. Isso. E aí existem outras fábricas que pegam este mesmo molde Que e roubam essa escultura, é um roubo roubam a de propriedade escultura intelectual. e fazem num material um pouco menos Inferior. resistente. Então, o que nós estamos entendendo aqui é o seguinte: eu acho que tem dois. Imagino que tenha dois caminhos aqui. Um é se o cara faz o boneco copiando um artista para vender de maneira falsificada, eu entendo e concordo que é uma falsificação. Porém, se o cara pega um vinil, que não é o vinilzão lá do norte, sei lá da onde, é, mas não é aquele vinil, entendeu? Ele foi lá, tal, pegou, mas criou o seu próprio molde. Ele criou o seu próprio molde. Ele Criou. desenhou um bebezão lá e tal. Esse cara não está falsificando ninguém. Ele pode ser um bebê reborn, que talvez não seja a qualidade top mundial, mas que ainda assim é original e não entendo que possa ser qualificado como uma falsificação pura e simplesmente. Faz sentido esse meu raciocínio? Não? Se ele pegou um molde que foi esculpido por outra pessoa, então Não. sim, pirateou. Mas se ele fizer do jeito dele, nada impede a pessoa de, por exemplo, escanear a imagem de um bebê, fazer numa impressora Hum. 3D, E aí o foto de um boneco que bebê for do filho é ele. dele, é lógico, não, tranquilo. E aí é um Aí, bebê reborn original, original. pode não ser o Inclusive, mais nós temos caro, uma brasileira, uma querida, que ela é claro, escultora, ela própria esculpe os bebês dela, e agora ela própria tem a máquina na entendi. casa dela e ela fabrica os próprios kits. É tudo original. Então eu entendo que a sua defesa aqui é pelo direito da propriedade intelectual e também um controle de qualidade. A senhora acha que o governo deveria se envolver nisso de alguma maneira, de tentar, porque eu imagino que isso seja completamente fora de qualquer jurisdição, digamos assim, né? Eu acho que De verdade não, existe lei sim que protege, só que nesse caso, como as coisas tomaram um rumo, uma proporção tão grande, que no caso a própria escultora, vamos supor, desse rapazinho aqui, dessa escultura, né? Não é o dele. Daniel, A escultora desse kit. Ela tá, teria que ir em cada país atrás da lei daquele país determinado, porque cada lugar do mundo a claro, lei é diferente uma da outra, então ela claro. teria que pleitear o direito autoral dela. Mas, ao mesmo tempo, a senhora, como uma admiradora da arte, uma pessoa que falou já que tem uma relação com o mundo infantil, teve seus filhos, trabalhou com isso, hoje é uma colecionadora que gosta e tal. É, existe um lado positivo disso? A senhora vê essa, de certa maneira, a democratização disso como um hobby, como um aspecto positivo Não, desse como um outro tipo de hobby material? totalmente. É super positivo. A pessoa que ama, que curte uma boneca, porque nada impede alguém de gostar de alguma coisa. Por exemplo, Exato. hoje mesmo uma colega postou, ela estava no Ibirapuera e tem encontro lá de homens que fazem semanalmente e brincam lá com os carrinhos deles, aqueles carrinhos sofisticados de Sim, controle remoto. É super legal, né? sim. E tudo bem. Então, assim, todos nós somos livres para gostar do que quisermos. E eu acho, Perfeito. sim, muito positivo. E o que eu passo, inclusive, eu comento com as minhas clientes, né, mulheres que me procuram para comprar para suas filhas, eu acho que isso aqui é tão delicado, é tão doce, e o mundo hoje está tão bagunçado, que eu só Perfeito. vejo como algo bom você incentivar, estimular a sua filha, se você tem uma filha, uma sobrinha, não importa, a brincar de bonecas, né? Porque é gostoso. Aliás, perdão, eu vou me corrigir.
não só as meninas. Outro dia eu comentei até num vídeo que eu fiz, os meninos, a gente não quer tanto a participação dos homens na criação dos filhos, a gente quer tanto que os homens troquem fraldas e ajudem suas esposas e tal. Então, eu acho que o brincar de boneca deve sim ser estimulado desde cedo, desde sempre, né? O que acontece, Chico, como eu te disse, esse assunto é complexo, abrange muitos setores, né? A gente poderia ficar aqui muitas horas falando, porque existem muitas formas de você olhar. Uma coisa é eu olhar e imaginar a menina brincando com boneca. A outra coisa é eu me posicionar em defesa das mulheres adultas colecionadoras de arte, o que é divino, maravilhoso e lindo. Outra coisa é a gente abordar agora o fato da arte estar sendo tão viralizada de forma tão pejorativa, negativa, de uma maneira que apenas está servindo para diminuir, para atrapalhar todo aquele contexto que já existe há anos, de colecionadoras que curtem lá suas vidas, que têm o seu mundinho lá reborn, que são mulheres adultas, a maioria, generalizando de uma forma assim bem grande, assim, a maioria adulta, casada, independente financeiramente, que tem seus filhos, que tem sua vida. São pessoas absolutamente normais, que não jamais tratariam uma boneca dessa como uma criança de verdade, que isso não existe. Mas, infelizmente, por falta de informação, vídeos de forma muito pejorativas, muito maldosos que têm circulado na internet, vídeos, inclusive, de colecionadoras que fazem vídeos em busca só de visualização, sem se preocupar com a comunidade em si, porque nós somos uma comunidade, entre aspas, pequena, de mulheres adultas que sabem do preconceito que existe, infelizmente, porque a mulher, de uma forma geral, sempre ela é mais judiada nessas não questões. Pode ter hobby, não pode ter um negócio. Mas o que eu estou entendendo, Pri, tem muitos vídeos, e eu até conheci melhor esse mundo, com um negócio que chamam de role play. Que são as colecionadoras, as entusiastas, brincando como se fosse uma criança, como se fosse... A senhora tem algum problema em relação a isso ou não? Pelo contrário, eu faço roleplay há muitos anos. Eu tenho um canal no YouTube e lá no meu canal eu sempre fiz roleplays. Então, e o que a sempre senhora foi classifica delicioso. como pejorativo? O que é pejorativo especificamente? Pejorativo puxando para um lado negativo, atraindo pessoas que não conhecem do assunto, não imaginam, me vê, por exemplo, aqui na tela, que cai assim de paraquedas, vai assistir do vídeo 1 minutinho no máximo, vai ver que eu sou uma mulher adulta, tô com um nenenzinho no colo, aí de repente eu nino o bebê e já vai sair comentando, é louca. Mas isso eu entendi. Isso é a reação aos vídeos, não os vídeos em si, né? É reação pela falta da informação que eles não têm e olham com um olhar negativo, imaginando que todo mundo que tem um bebê reborn vai cuidar como se fosse um bebê de verdade. Isso não existe. Mesmo a pessoa faz o roleplay, ela gasta ali uma meia horinha do dia dela só porque ela curte aquilo. De repente ela já foi, já trabalhou, tá cansada, chegou em casa. Vou fazer um vídeo, porque aí viraliza, é gostoso. As amigas curtem. Cada um brinca como quer. É divertidíssimo. Então, eu amo esses vídeos de roleplay. Sabia que eu nunca tive hater? Meu TikTok é só isso. Mas daí é o perigo de furar a bolha, o Pri Navarrete. Furou. Foi isso que aconteceu. É um processo natural. É um processo natural. A bolha Acontece. furou. Eu estou aqui conversando com a senhora porque a bolha furou. É isso. As colecionadoras, muitas me mandaram mensagens, estão todas atrás de mim. Todas não, né? Mas muitas. Me mandando mensagem, Pri, pelo amor de Deus, porque eu tenho essa cara minha de pau e venho e falo, eu sou, né? Como eu disse, eu pago o preço por isso, porque não é todo mundo que vai concordar comigo e não precisa também, tá tudo certo. É normal. Mas, em nome das colecionadoras, eu quero deixar isso, é muito importante eu passar essa mensagem, né? Para quem vier assistir, enfim. Mas, de qualquer forma, entendam que não há problema nenhum em uma mulher adulta gostar de boneca e achar bonito, enxergar que é belo. Só isso. Ninguém dá mamadeira para a boneca. E ainda que elas façam vídeos e que a gente veste com roupinha bonitinha, põe uma chupetinha, arruma um lacinho e tal, não muda nada na vida da pessoa. Ninguém é biruta por isso. De repente você está na academia, como eu vi um vídeo ontem, um post, e eu comentei porque eu não me aguento, eu não consigo passar, né, lisa, só ver e não falar nada.
alguém falando assim, um profissional, né, um médico, falando para a gente largar as bonecas e ir para academia, que faz mais bem para a saúde, né? E aí, pô, do lado da academia, quer dizer que quem é colecionadora não vai para academia? E aí, eu faço Não, academia. Não tem nada a claro, ver, entendeu? É uma bobagem, ignorância. É bobagem. chato. A gente só quer respeito. Ô, Pri, eu vi que a senhora tem uma coleção linda aí. Vamos, Tenho. vamos mostrar? Vamos mostrar? A senhora consegue mostrar para Então, nós? será que eu vou saber virar a câmera? Quanto que custa um boneco desse aí do original? Não, custa caro. Quer ver? Aquele, Vou aquele, tentar mostrar aqui, peraí. o Pode falar. desmontadão ali, aquele que me deu até Então, uma angústia. Onde é que sai então, um menino, olha, bichinho? assim, existem muitas artistas. Cada artista reborn vai crescendo na arte de alguma forma, vai conquistando seus próprios clientes e vão cobrando seus próprios valores. Porque arte é subjetiva, a arte não tem preço, certo? Então eu consigo te passar o preço, por exemplo, de um pacotinho de cabelo. Eu posso passar o preço desse kit cru, mas eu não posso te passar o preço da minha arte, por exemplo, por quanto eu vendo o bebê. Porque não é bem assim, cada bebê é único, Ah, depende entendi. qual olho eu vou colocar no bebê. Eu queria tanto virar a Ah, câmera. mas não tem uma média? Olha só que bebezada, bicho. Que Quer ver o que eu legal. tenho aqui? Olha que linda a São minha quantos que a modéstia à senhora tem? parte. Olha, ela é do E, mesmo que o que a senhora do. acha dos animais reborn? Eu vi lá no parque um Ah, é porco. muito legal. Eu já vi animais muito bem feitos, que É ficam legal, né? muito reais. Eu já Olha que vi legal. animais maravilhosos. A A questão. senhora tem alguma inspirada na senhora mesma? Ah, eu acho que a gente vai pegando simpatia, né, pelos bebês. Eu não sei como que eu tô filmando, tá? Eu queria Não, muito tá fazer ótimo, tá ótimo. direitinho, mas Mas eu tem. não. Agora a senhora botou o dedo na câmera. Agora É, tirou. eu tirei, Ótimo. né? Mas tem algum que é um molde inspirado na senhora mesmo? Inspirado especificamente, não. Não. Olha ela que linda. São quantos bebês que tem? No momento, acho que eu tenho 15. 15? Mas eu vou Bastante. parar agora, né, de ter. Agora tá bom. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo para te dar uma ideia. Essa é uma bebezinha que eu fiz lá atrás, quando eu estava começando na arte. Então, é uma arte antiga, é uma arte de já, assim, não sei explicar assim no sentido da qualidade, sabe? Ela é maravilhosa, ela é linda, mas já é antiga, certo? É um kit que não existe mais. Eu precisava focar primeiro, né? Não, nós Bom, estamos. ela é um kit que não existe mais, que é esgotado no mundo. Então, assim, para vender uma bebezinha dessa, praticamente é muito difícil, né? Porque ela tem bastante valor, sabe? É muito É um caro. kit, tem kits que tem muito valor. Os kits, quanto mais pirateados, menos valor eles têm. É Todos uma, hoje em é dia, uma Porsche do mundo reborn, assim. Porsche, exatamente. Isso aqui olha aqui. Os Legal. pezinhos, esse bebezinho, eles são muito reais. Oh, Ô, Pri, desculpa. mas assim, ó, desculpa insistir, eu sou muito curioso. Pode Vai de falar. mais ou menos até quanto, assim, de Ó, valor, os eu vou bonecos falar de desses? mim, então. Eu É, tenho bebês com valor a partir de 2.500. dois Eu pau e não meio. tenho nenhum bebê com menor valor que esse. Tá. E Entendeu? vai até Ah, 20. depende do cliente, mas existem bebês muito caros. Por exemplo, os de silicone sólido, que eu tenho aqui Tem até para algum te aí? mostrar. Aqui, ó. Tem um de Tenho. siliconão Cru. aí? Tenho cru, porque são os que eu vou começar a pintar agora, ó. Legal. E isso Semana. vai pintar para vender. Já está vendido. Já está vendido. Já. Eu tenho aqui 4 aqui na minha bancada, que eu vou pintar essa semana. Deixa eu ver Mas se eu consigo mostrar, né? né, Vamos ver. nessas Ó, polêmicas assim de. Olha quantos, que legal. vendido, ó. Essa aqui Tudo já tem vendido. mamãe. Cadê? Esse plástico que parece placenta sempre me E você deixa sabe angustiado. por que precisa estar no plástico? Para não contaminar. O Para trabalho não com pegar bebê de friagem. silicone sólido é muito sério. Ah. Ó, o umbiguinho, tem cordão umbilical. E daí, Tudo já tem mamãe. aquele vídeo que viralizou essa semana do parto. A Ah, senhora faz então. aquele partão lá também? Não. Não, eu não faço isso. Então, aí que tá. Entra naquele assunto que você falou sobre estourar a bolha, furar a bolha. As Aquilo não pessoas é legal. exageram em Aquilo busca a do senhora não gosta. Não é porque eu não gosto, são as colecionadoras de um modo geral, porque não é todo mundo que sabe lidar com hater. Eu, por exemplo,
eu nunca tive hater até hoje. O meu canal no YouTube, eu não tenho canais muito grandes, mas também não tão pequenos assim. Só que eu sempre foquei o meu trabalho para o público certo. São os meus vídeos, tudo que eu faço na internet, que eu vivo da rede social. Isso aqui é Legal. muito importante para mim, entendeu? Claro. Mas eu tenho que saber focar, porque eu não quero prejudicar as pessoas. Existem pessoas que se magoam profundamente. Mas Mulheres que abandonam a arte porque não suportam os comentários a encheção maldosos de de saco. família, de amigos. Mas eu sempre fico em dúvida com a sua resposta, porque eu fico sem entender se a senhora não gosta da repercussão Tá, ou do vídeo. Aquele vídeo do parto, o problema é a repercussão ou é o vídeo? as duas coisas. É porque eu me posiciono, eu tenho um perfil, eu sou um Não, pouco mais a radical. senhora é super Como cuidadosa no que está falando. como eu olho muito no ponto de vista da originalidade, infelizmente, eu não consigo tirar isso de dentro de mim. Me Tá. perdoe vocês, né, que não concordam, mas infelizmente eu vou, enquanto eu viver da arte, eu vivo disso daqui. Eu tenho que defender, fazer defesa à arte original, que está praticamente acabando no Brasil. Existe arte linda no mundo inteiro, mundo afora. O Brasil, infelizmente, a ponto de fábricas não venderem mais para o Brasil. E isso, para nós que trabalhamos com arte original, Por que não é vende mais? muito humilhante. Entendeu? A fábrica lá dos Estados Unidos, que lá para 2019, que eu sempre importei, eu mesma importei meu material. Eu diretamente faço a importação do meu material, de repente eu recebo um comunicado: não enviamos mais para o Brasil. Eles Mas por quê? enviam para o Brasil, para o mundo inteiro, menos Mas para o por Brasil quê? e para a China. Então isso dá uma tristeza, sabe? Mas Então eu. mas explica, pensa que a senhora está falando com um monte de gente burra em Mundo Reborn. Tá. Por que não manda mais? Por causa da pirataria, porque eles se Entendi. recusam, porque o Brasil virou um vexame lá fora. Eles têm Entendi. preconceito com os brasileiros, com tudo isso que acontece aqui com relação à arte, essa desvalorização da arte original, Entendi. Entendi. entendeu? Entendi. E aí a É, pessoa, por exemplo, vai comprar um bebê como esse, quer ver? Eu vou pegar a minha no colo para você ver. Vamos ver se eu consigo, né? Porque ela é grande. Só um minuto. É que ela é tão linda. Peraí, depois oh, edita, né, Chico? Ó, olha aí. essa bebê ela é enorme. É uma criança já, né? Ela é. Ela é linda. É a Flavinha. Ó, Ela é bem famosa no meu canal. a Eu sempre fiz Flavinha. vídeos de roleplay com ela. Eu Ela é de faço vinil? vídeo com ela que ela fala no vídeo. E como eu te disse, ela é. Nunca tive hater, entendeu? Mesmo fazendo os meus roleplays. Eu e todas as colecionadoras, o meu público é voltado para. Eu vendo bebês para adultos, mas muitas crianças assistem. Então, eu tenho que ter esse cuidado, essa delicadeza quando eu vou fazer Ah, um vídeo, que é para ah. essa bolha não ser estourada de forma tão grande que eu possa prejudicar uma comunidade, que eu possa magoar, ferir o nicho e que eu prezo por ele, né? Eu tenho que ter respeito por É essas porque pessoas todas. eu acho que quando uma cultura ela começa a ganhar uma atração forte, né, e a se popularizar, é o que em outras épocas chamavam de orcutizou, né? Agora todo mundo tem, não sei o que e tal. Dentro dessa cultura vão surgindo novas subculturas, né? Então eu entendo que a senhora, dentro do seu nicho, vai continuar com esse trabalho de, né, de um produto mais caro, de qualidade diferenciada, importado e tal. Mas na esteira disso, tem um monte de gente que talvez não tenha condições de até de pagar, de fazer, mas que quer brincar também. Sim, Então eu sim, acho que mas isso não tem eu não consigo ver como algo negativo, não, eu né? concordo sim com você. Eu respeito isso. Eu sei que o Brasil é um país de pessoas, de um modo geral, com menos poder aquisitivo, eu entendo. Eu acho sim que as pessoas têm todo o direito, sim, de curtir uma boneca, de ter lá o seu bebê e tal, e tá tudo certo quanto a isso. Isso é inquestionável, né? Mas existem muitas formas de você ter um bebê reborn com o mesmo preço daquele do pirata, original também, porque existem kits mais antigos, Ah, legal. existem kits mais baratos, existem artistas que cobram menos caro, digamos assim, existem pessoas humildes. Eu tenho cliente, por exemplo, aquela que eu te mostrei, a primeira de todas, ela é uma bebê que ela já está vendida também. E Claro. quem é a mãe dela, né, no caso, quando eu fizer essa bebê,
é uma mulher adulta, que é mãe, tem um filho, né, pré-adolescente e tal. Ela mora numa comunidade do Rio de Janeiro, ela é super humilde, não tem problema de eu falar isso aqui, porque ela é super querida, ela já veio aqui, ela já comprou alguns bebês comigo, ela só tem originais, então é uma escolha. Então tem pessoas que preferem ter 10 bebês, né? Qualquer um que quer só ter muitos em quantidade, entendeu? E outras pessoas que priorizam a qualidade. Tem pessoas que preferem ter um bebê, 2 bebês, que sejam diferenciados, vamos dizer assim, do que ter muitos. Deu para entender? Mais ou menos isso. São escolhas, e está tudo bem. Se a pessoa A quer ter. taxa de natalidade dos bebês reborn está sendo um problema para. É um problema. Está sendo um problema. Olha, na minha outra profissão, que eu sempre trabalhei, né? Que eu sou fisioterapeuta, sou intensivista, né? Sempre trabalhei em UTI e tal. E a gente achava, né? Imaginava que, nossa, negócio de puxa tapete, desunião da classe, né? Dos profissionais e tal. Imagina, agora, depois que eu vim para o Mundo Reborn, eu fico chocada com tantas coisas que acontecem. Agora sim eu vejo o que é desunião. É uma pena, mas assim, não é a intenção. A intenção do vídeo aqui, por que eu tô aqui, tô batendo esse papo com você? Primeiro, porque eu sempre percebi, eu senti de você um desejo real, genuíno, de compreender sobre a arte. Isso eu já senti de você desde aquela primeira entrevista lá, quando você entrevistou a Nani Reborns, que eu assisti, né? Então eu senti de fato o teu interesse real, né? Que eu percebi mesmo. E é isso, conheço o teu perfil, já te sigo há muitos anos, afinal de contas eu sou, ai meu Deus, sou fã de reality, eu sou fã do Big Brother, ai meu Não, Deus, mas ué. não que eu me orgulhe disso, né, Ah, não é um orgulho, mas o que eu vou fazer? Eu gosto, tenho paciência, não mas, vou mentir. Pri, não, e acho que é importante até a senhora deixar essa declaração de é mais em função da originalidade do que qualquer outra coisa, né? Até para o pessoal não ficar achando que a senhora é a Maria Odete Reutemann Reborn, Não, né? Deus me pelo Odete, contrário, Odete eu amo Reutemann todo Reborn. mundo, Não, esses vinil do Brasil, não sei o quê. Eu estou entendendo que é não, muito mais a questão não. do molde mesmo, né? É isso. É só para passar informação mesmo, né? Assim, é como eu digo sempre, né? A gente preza tanto pelo respeito e tal, que as pessoas, a gente tem que ser livre para escolher o que a gente quer ter na Claro. vida, né? Então, por isso que eu bato muito na tecla, não só da originalidade, por isso que eu falei, são assuntos para tudo separado. Uma coisa é eu me posicionar como artista reborn de bebês originais. Ponto. Esse é um assunto, a gente fecha essa página. Outra coisa é a gente falar a respeito de ser mamãe reborn, colecionadora, fazer roleplay, falar a respeito. É outro assunto, né? E o São coisas parto, diferentes. o neném piscando, tudo isso aí tá, cada um brinca como quer, né? Acho É que isso é isso, tá legal. valendo. Aí é problema de cada um. Ou só é que elas ficaram muito chateadas. Aí eu já É? nem tô falando por mim, eu menos, porque como eu vivo da rede social, eu não me Claro. importo se viralizar, se vier hater, porque eu nunca tive, mas ok, entendeu? Mas eu tenho que pensar que como eu represento, eu tô aqui dando minha cara, né, na internet, Não, representando um grupo de mulheres que não está feliz, que não está satisfeita com a repercussão, entendeu? Aí já nem sou eu especificamente, né? Ok, e porque é um grupo de quantas pessoas, assim, é do, impossível do seu grupo? de mensurar, porque existem muitas mulheres quietinhas que compram a boneca e nunca vão fazer um vídeo na vida delas. Que compram uma, que compram duas. Eu tenho clientes que têm, várias clientes, que têm um quarto de bonecas, e elas não fazem vídeo nenhum. Elas só estão lá, elas só colecionam. E vivem a vida delas normalmente, sem problema algum. Com seus É, maridos, com seus filhos, passeiam no final de semana, vão para a praia, faz o que tiver que fazer na vida. que nem eu com meus Entendeu? gibis. É por isso que eu gosto desse universo aí. O Pri, adorei o papo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que é uma perspectiva interessante. Eu nunca tinha parado para É. pensar Eu queria te na, mostrar, eu separei na arte aqui. original. Achei muito Olha, isso aqui interessante. tudo, vamos ver se eu consigo, ó. São certificados que você me perguntou lá no começo.
O que transforma, o que me diz que o bebê é original. Os bebês têm certificado. E para uma colecionadora de arte, isso daqui, eu acho que 50% do valor do bebezinho está aqui. A metade do valor. Isso aqui é muito delicioso. Quando a gente tem um bebezinho, a gente tem isso aqui nas mãos da gente. Entendeu? Então, eu tenho aqui uma mesa repleta de certificados, porque eu gosto de bater, me diferencio, eu faço questão. Quando alguém me procura para perguntar, pedir um orçamento, quando alguém me procura perguntando a respeito do meu trabalho, eu nunca vou deixar de enfatizar que o que diferencia o meu trabalho da maioria, da grande maioria, é a arte, é porque eu trabalho só com originais. Porque eu sou uma das últimas aqui no Brasil. Porque as outras artistas estão desistindo. Ainda tem, sim, outras grandes artistas, amigas minhas, nós temos grupo de WhatsApp, a gente conta nos dedos. Olha que lamentável. 1, 2, 3, 4. Conto nos dedos quantas de nós ainda persiste com a arte reborn original. Infelizmente. Quantas? Só 10. 15, no máximo. Eu nem sei, eu vou até olhar no meu grupo para ver lá quantas tem lá. Mas não passa disso, não, eu acho que menos. E a senhora vai nos grupos nesses encontros? A senhora já foi naquele do Ibirapuera, alguma coisa assim? Já fui. No começo, quando eu comecei na arte, eu fui, sim. Fui umas 3 vezes, fui em encontro no shopping antes da pandemia. Naquela época, eu ia ainda nessa tentativa, eu tinha essa expectativa de mostrar um outro bebê para as pessoas, outra possibilidade e tal. Tinha isso, né? E porque é muito gostoso encontrar. É muito gostoso quando você encontra pessoas que gostam da mesma coisa que você, que você vai falar do mesmo assunto. É muito gostoso. Mas, infelizmente, como a proporção do negócio, né, mudou muito, e aí, assim, eu não tenho mais o que fazer. Assim, não tem mais volta e tá tudo bem, eu já aceitei, ok, mas eu só gosto de deixar claro que enquanto eu permanecer na arte, eu vou falar a respeito da originalidade, da qualidade, da delicadeza, porque o que eu quero passar para o meu público é isso. É um conteúdo que seja gostoso, que seja fofinho, que seja agradável de ver para quem curte, porque a colecionadora, o que ela quer ver, o que ela compara, o que torna um bebê mais caro do que o outro, você pega do mesmo kit, de 2 artistas diferentes, ela vai olhar como foi feita aquela sobrancelha, qual a qualidade daquele implante de cabelo, qual o tamanho do furo, se olha no meio do cabelinho do bebê reborn, como foi implantado aquele fiozinho, de que material é aquele olho, sabe? Assim, são pequenos detalhes, isso que torna o bebê mais valoroso. Eu entendo que tem o bebê reborn e tem o bebê reborn ourives, que é o seu métier, esse cuidado mais, né, que não é só a brincadeira do bebê ali ou o envolvimento, mas é também o detalhe mesmo, né? Sabe o que a cliente me pede? Que elas fazem questão do vídeo. Elas fazem, Pri, mas você vai fazer meu vídeo, né? Olha, pode falar meu nome. Adultas, tá? Não são só crianças. Pode colocar meu nome, pode falar. É o neném da Lu. Ó, esse daqui, por exemplo, ó. Esse aqui é uma caixa que tem esse bebezinho aqui, ó, que é o que nasceu esta semana, que vai amanhã pro correio. Vai amanhã viajar para casa da mamãe dele, né? Que esse aqui é um menininho. É uma mulher adulta, que é o primeiro bebê dela, que ela me procurou porque ela simpatizou comigo, porque ela gosta do jeito que eu trato dos bebês, porque eu trato como se fosse bebê real. Elas gostam de ver que eu pego o neném no colo com delicadeza. Elas gostam de me ouvir falar a respeito. É isso. Esse é o meu, né? Obrigado, viu? Pri Navarrete, onde que o povo te acha? Ou é melhor não achar? Não, pode achar, imagina. Pode achar. É meu nome mesmo, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, né? Que eu faço vídeos longos, aí sim que eu faço roleplay, né? Cuido dos bebês, mostro os detalhes. Cada bebezinho que eu faço, eu gosto de mostrar de pertinho, com a câmera, eu troco a roupinha, aí eu vou mostrando a pintura, eu mostro o meu trabalho, eu tô vendendo o meu trabalho. É através da rede social que eu vendo online. Então, o vídeo é super fundamental. Então é isso, é meu nome mesmo, Pri Navarrete. Obrigada. Obrigado, Pri. Até a próxima aí, viu? Obrigadão, foi ótimo. Adorei conversar com você. Muito obrigada. Obrigada pela